Bom dia! Hoje temos um dia chuvoso lá fora, mas nós estamos aqui novamente para o nosso devocional Florescer, hoje número 61. E nós estamos então estudando, meditando sobre como permanecer em Cristo, porque este é o segredo da vida cristã. E ontem nós falamos da videira verdadeira. E hoje nós vamos falar do lavrador, do agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador ou o agricultor. Disse Jesus em João 15, versículo 1. Uma videira, ela deve ter um lavrador para plantá-la, protegê-la, para receber o seu fruto e se regozijar nele. Jesus, ele disse: meu pai é o lavrador. Ele foi a videira da plantação de Deus. Tudo que ele foi e tudo que ele fez, ele devia ao seu pai. Em tudo ele procurou a vontade e a glória do seu pai. Ele se tornou um homem para nos mostrar o que uma criatura deve ser para o seu Criador. Ele tomou o nosso lugar e o espírito de sua vida diante do Pai foi sempre o que ele procurou que seja o nosso também. Quando ele intercedeu por nós naquela oração sacerdotal, em João 17, 21, 22, ele diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Dele e por ele, e para ele são todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Ele tornou-se a videira verdadeira para que pudéssemos ser verdadeiros ramos. Tanto com respeito a Cristo como a nós mesmos, estas palavras, nos ensinam duas lições muito importantes: de uma absoluta dependência e uma perfeita confidência, amizade íntima entre o pai e o filho, entre o filho e o seu pai. Meu pai é o lavrador. Cristo sempre viveu naquele espírito em que certa vez ele disse: o filho de si mesmo nada pode fazer. Tão dependente quanto uma videira do seu lavrador, pelo lugar aonde devia crescer, pelo solo, pela irrigação e até pela poda. Assim também, Cristo se sentia diariamente, inteiramente dependente do seu Pai, o agricultor. Assim como ele disse no capítulo anterior, em João capítulo 14, versículo 10, ele diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e é quem faz as suas obras. Esta absoluta dependência teve em contraparte a mais abençoada confidência que ele não teria também, além de não ter nada, de fazer nada, sem a direção do seu pai, ele também não deveria temer nada. O pai, ele sabia que este pai, este agricultor, este lavrador, não podia desapontá-lo. Como o tal lavrador, como pai,
ele poderia, com este pai, com este lavrador, ele poderia enfrentar a morte e o túmulo. E ele poderia confiar neste pai para ressuscitá-lo. Tudo o que Cristo é e tudo aquilo que Cristo tem, não em si mesmo, ele tem tudo a partir do Pai. E nós, que somos os ramos, que somos as varas desta videira, temos o mesmo cuidado deste agricultor, deste lavrador. Tudo o que a videira tem, nós temos. Podemos então, em absoluta dependência, confiarmos em nosso Pai, o grande agricultor. Nosso Pai é o lavrador. E esta é uma bendita verdade, tanto para nós como para Cristo. Cristo aqui está nos ensinando através dessa parábola e ensinando também os seus discípulos sobre serem ramos. Como serem ramos, como serem varas. Ele nunca tinha usado antes a palavra ou falado alguma coisa da maneira como ele falou, o permanecer nele ou produzir frutos. Foi a primeira vez que Jesus cita, então, esta frase, essa palavra, permanecei em mim. Quando ele estava, então, passando por um campo de videiras, né, pelos parreirais, aonde ele estava com seus discípulos. Antes de olhar para a videira, ele olhou para o seu pai. Ele voltou os olhos dele para o céu, para o pai que lhe estava observando, e tudo estava trabalhando nele, através dele, e ele, então, trabalhando os seus discípulos. Nós também precisamos aprender a descansar o nosso pensamento de que Deus, ele está fazendo tudo e que a nossa parte é dar-nos, é nos entregarmos em suas mãos em um ato de absoluto desamparo, de dependência, com uma firme confissão de que Ele é tudo aquilo que necessitamos. Que se Ele não nos faltar, nada nos faltará. Jesus, ele deu o exemplo e ensinou para os seus discípulos. E hoje nós temos esta preciosa lição. Nós precisamos descansar o nosso pensamento em que Deus faz tudo e que a nossa parte é apenas nos entregarmos em suas mãos, em uma dependência, em uma relação, em um relacionamento de dependência e confiança de que assim como o Pai fez com a videira, Ele também faz com os ramos. Cristo, ele veio para nos trazer de volta para o Pai, para Deus. Cristo, ele viveu a sua vida em um homem exatamente como nós temos que vivê-la. Cristo veio para nos trazer de volta a Deus. Cristo viveu a vida de homem para nos ensinar exatamente como nós devemos vivê-la diante do nosso Pai. Cristo, a videira, aponta para Deus, o nosso lavrador. Como ele confiou em Deus, nós também devemos confiar em Deus e tudo o que devemos e temos que ser, como aqueles que pertencem à videira, nos será dado de cima. Assim como Jesus olhou e disse: meu Pai é o agricultor, ele que cuida da sua plantação, ele que cuida de mim, ele que faz a obra dele através de mim. É esta mesma relação, essa mesma verdade que nós devemos aprender.
Isaías disse assim: naquele dia haverá uma vinha de vinho. Canta-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento eu a rego, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu aguardo. Esse é o papel do lavrador, do agricultor, cuidando da sua vinha. Tenha fé como a videira. Ela é gloriosa, assim também como é o nosso lavrador. E é tão certo como o lavrador fez da videira o que ela deveria ser, assim também ele fará de cada ramo o que ele deve ser. Nosso Pai é o lavrador, a garantia do nosso crescimento e também da nossa frutificação. E por isso nós podemos orar assim: bendito Pai, somos tua lavoura, ensina-nos a conhecê-lo e a confiar em ti, e a ver que o mesmo e profundo interesse com que tu cuidas da videira se alegra nela, estende a cada ramo que somos nós o teu cuidado, porque nós somos a tua plantação. Que Deus nos abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer. Nós estamos indo passo a passo, conhecendo a nossa história como ramos enxertados na oliveira verdadeira. Que Deus te abençoe e até amanhã.